eu vou diretamente convidando a doutora Renata Coelho Vieira, ou Vieira Coelho. Onde é que você está, Renata? Oi, Renata. Que vai moderar a mesa de práticas exitosas que vai iniciar imediatamente. E com prazer e com assim carinho, Renata, obrigada desde já por estar aqui conosco e por tudo que você fez, né? Na preparação, por todo o apoio, com você, o Ministério Público do Trabalho, a mídia do Ministério Público do Trabalho, todas as articulações, todo o apoio na organização, então muito obrigada. A Renata Coelho Vieira é especialista em Economia do Trabalho pela Unicamp, e mestranda em Direito na Universidade Católica de Brasília. É procuradora do Trabalho e coordenadora de ensino da Escola Superior do Ministério Público do Trabalho aqui de Brasília. Sem mais, obrigada. Com você a palavra. Bom dia a todos. Bom dia. Infelizmente não pude comparecer ontem na abertura, mas já soube que foi um sucesso. Queria agradecer o convite a Carmen, dizer que para mim é uma honra participar sempre de eventos sobre essa matéria, para mim e para o Ministério Público do Trabalho. Temos atuado nessa matéria há alguns anos. E é um prazer vir aqui e reencontrar rostos queridos e de pessoas tão competentes, né? O professor Sidney, a irmã Rosita, né? Uma lutadora no tema e no dia a dia, né, irmã? Então, eu queria dizer que, realmente, para o Ministério Público do Trabalho, essa é hoje uma das temáticas basilares do nosso trabalho, né? A questão do migrante, que tem aí uma transversalidade com uma série de outras matérias. Discriminação, xenofobia, trabalho infantil, trabalho escravo, tráfico de pessoas. O nosso trabalho aqui em Brasília, ele acaba demandando muito dos procuradores, porque somos uma região de passagem de imigrantes, né? Muitas vezes de haitianos, de imigrantes que vêm do norte em direção hoje ao sul do Brasil. A professora Rosana também, que eu esqueci de mencionar, com quem nós temos trabalho já há algum tempo, desde a época dos meus estudos na Unicamp. Então, vocês estão de parabéns pelo evento, pela qualidade do painel, né? Olhando os nomes, realmente é um evento de excelência. Bom, eu gostaria de chamar aqui, então, o José Carlos Alves Pereira, que vem de São Paulo, doutor em Sociologia, pelo IFISH, da Unicamp, editor da revista Travessia, editor da revista Rures, do IFISH Unicamp, e colaborador da Pastoral dos Migrantes. Seja muito bem-vindo e tenha a palavra. Obrigado, Renata. Bom dia a todos e todas. Então, é uma alegria estar aqui mais uma vez, podendo partilhar, né, com vocês algumas reflexões, e dessa vez a proposta é partilhar um pouco da experiência da revista Travessia, então reconhecida como uma experiência que tem contribuído para a afirmação ou para a discussão, reflexão de direitos humanos no Brasil, principalmente no que se diz respeito à questão migratória, mas de modo geral. E eu vou falar, então, um pouco da história da revista e situar mais ou menos qual foi a ideia inicial e depois os caminhos que ela tomou e, de certo modo, como que isto tem contribuído para uma afirmação de direitos humanos. Quando a gente faz um relato desse tipo, dessa natureza, a gente corre sempre o risco de não falar sobre as dificuldades encontradas pelo caminho. Essas dificuldades são inúmeras e das mais diversas naturezas também, né? Seja em termos operacionais, mesmo
no âmbito do Centro de Estudos Migratórios, seja em termos de mediação com os colaboradores, seja em termos de mediação com instituições que também apoiam esse trabalho. Mas, ainda bem que os resultados satisfatórios superam tudo isto e têm possibilitado esta contribuição. Bom, aí vocês estão visualizando a edição número 1 da revista Travessia, que é do ano de 1988. Portanto, estamos em 2016, então uma revista aí quase trintona, já com 28 anos. A revista Travessia, então, ela nasce em 88 como uma proposta decorrente de ações concretas que já haviam sido desenvolvidas, principalmente na periferia da região metropolitana de São Paulo, mas também com experiências que vinham sendo desenvolvidas em alguns estados da região norte, em Rondônia, no Amazonas, da região centro-oeste, principalmente no Mato Grosso, da região nordeste, sobretudo na Paraíba, e essas experiências desenvolvidas tanto por irmãs quanto por padres, leigos e leigas, escalabrinianos, e ainda pessoas vinculadas às universidades. E outros movimentos sociais. A preocupação inicial dessas pessoas, naquele momento, era tentar compreender, os desdobramentos dos fluxos migratórios internos no Brasil, seja das regiões rurais para áreas urbanas, ou de rural para rural, ou urbano para urbano, em razão das mais diferentes possibilidades de inserção no mercado de trabalho, seja o mercado de trabalho rural, o mercado de trabalho urbano de tipo industrial. E isso, então, acabava implicando em toda uma série de reivindicações, de demandas, de conflitos por direito à moradia, por direito à documentação, direito à escola, direito à saúde, além do que da clássica questão agrária que estava por trás desses fluxos migratórios de forma muito evidente, não exclusiva, mas muito evidente naquele momento. E esses grupos de pessoas aos quais eu me referi agora há pouco, estão preocupados com isso, iam às periferias, iam às comunidades rurais para tentar registrar essas dinâmicas sociais no âmbito das migrações e também tentar buscar saídas juntos com os protagonistas desses fluxos. Particularmente no ITESP, em São Paulo, no Instituto Teológico de São Paulo, algumas dessas pessoas se reuniam regularmente para fazer as reflexões decorridas dessas ações, dessas atividades, e também se preocuparam de como é que a gente pode sistematizar esses registros, devolvê-los às comunidades que estão diretamente vinculadas a eles, a esse tipo de ação. E, além disso, talvez aí a audácia, o desafio, naquele momento, década de 80, saída de ditadura, além disso, como estabelecer um diálogo direto com a academia, com a universidade, no sentido de estimular mais pesquisas sobre esse tema, e também trazer um pensamento mais sistematizado, no caso de pesquisas acadêmicas, para que a gente possa compreender com mais profundidade, com mais largueza essa situação. Já que, naquele momento, boa parte daquelas pessoas, embora estivessem imbuídas desse desejo e necessidade de compreender esses fluxos, elas não estavam devidamente providas de algumas ferramentas acadêmicas indispensáveis para uma pesquisa. Por outro lado, também tinha a preocupação de dialogar com os movimentos sociais, de como é que a gente faz com que esses registros sistematizados cheguem até os movimentos sociais numa linguagem acessível, para que eles também se apropriem disso e que isto passe também a contribuir na sua atuação. E além de um quarto aspecto, de como também, como também fazer com que o poder público, os gestores públicos, possam também conhecer um pouco mais dessas dinâmicas, dessas realidades. Então, esses desafios estavam aí colocados. No âmbito deles, então, surgem algumas comunicações, alguns boletins informativos da Pastoral dos Migrantes, como o boletim Vai e Vem,
um boletim Cair Lá, que, na verdade, divulgavam notícias sobre atividades desenvolvidas por grupos ou movimentos ou pastorais que acompanhavam migrantes e pelos próprios migrantes em suas comunidades de origem e destino. Naquele momento não se falava comunidades de trânsito, né? Mas depois a gente vai ver que Travessia, ao longo da sua própria história, vai também trazendo isto. E daí um grupo de pessoas ali reunidos no ITESP, no Instituto Teológico de São Paulo, composto também por pesquisadores, militantes, sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos, então dão corpo à proposta de criação da revista Travessia como um canal, né, no qual pudesse então ser sistematizado, registrado e disponibilizar informações para esse público muito diversificado, composto por migrantes, por acadêmicos, por gestores públicos, por militantes, por sindicalistas, por outras instituições e tal. E sai então esse primeiro número, Migrações Sazonais, que de certo modo, para o período então do nascedouro da revista, expressava com mais força então a migração que naquele momento também tinha mais força, também tinha mais evidência do ponto de vista político, social, cultural, econômico, psicológico, para quem quiser, como um fato social total, embora isso nunca tenha sido assimilado, né, na sua completude por diversos setores sociais. E no primeiro artigo dessa revista, do professor José de Souza Martins, ele já fazia, então, a pergunta que hoje ainda fazemos, muita gente faz. A migração é um problema para quem? Né? E ele vai aí tentar, então, responder essa questão. Então, veja que no período, então, da década de 80, eu falei das migrações sazonais, esse é a edição número 2 da revista, que traz um pouco a perspectiva já de abordagem nas áreas urbanizadas, principalmente nos cortiços e favelas, mostrando, então, alguns dos desdobramentos dessa migração desacompanhada, desassistida de reflexões mais consistentes e de planejamentos políticos também mais consistentes. Então, Travessia procurou um pouco dialogar com isso. E seja na edição número 1, como nessa edição 2, e ainda na edição mais recente, que vou mostrar aqui, nós vamos encontrar textos de caráter acadêmico, né? Nós vamos encontrar textos de caráter mais relativo, no sentido de que as pessoas estão relatando as suas próprias experiências, ou seja, uma narrativa individual ou uma narrativa coletiva sobre a experiência de um grupo. Nós vamos encontrar também contos, poesias, e nós ainda vamos encontrar, em algumas edições, cartas de imigrantes. Então, ela procura também, no seu espaço organizativo interno, dar conta dessa diversidade do público a quem ela quer alcançar, procura também um pouco dar conta da meta que ela quer atingir, que é esta difusão de uma problemática social, que é esta difusão para o conhecimento e apropriação crítica de possibilidades também de resolução dos problemas que estavam sendo implicados naquele momento, principalmente no que se refere à questão de direitos humanos. Nós estamos falando do final da década de 80 e estamos falando também de uma marginalização social de diversos grupos. E ainda desse debate com a academia. Já aí, né, a edição número 25 de Travessia, trazendo aí um dossiê sobre as migrações compulsórias, as migrações forçadas. Aqui eu aproveito para dizer um pouco assim também. Quem pegar a Travessia da edição número 1 até hoje, a edição número 77, vai ver um pouco que nas suas próprias capas, seja pela temática ou pelo projeto gráfico da capa, um pouco das transformações objetivas das migrações no Brasil, né? Passando por aquele momento de migração rural, sazonal muito forte, depois por outras questões envolvendo
não apenas mais o Brasil, mas a América Latina, embora ela não tenha como objetivo, né, de dar conta dos fluxos migratórios na América Latina, mas apontando questões que extrapolavam em muito o Brasil, também como um reflexo da maior visibilidade sobre a presença de imigrantes latino-americanos aqui. E vamos ainda perceber, né, aí, na década de 90, uma discussão sobre migração e meio ambiente, que hoje muito em voga, são as migrações decorrentes das mudanças ambientais ou das mudanças climáticas. Então, lá, já naquele momento, também havia isso. Acho que um pouco desse olhar mais atento sobre temas que até então uma boa parte das pesquisas não apontavam para isto, sequer os gestores públicos apontavam para isso, decorre também da contribuição dos colaboradores, principalmente aqueles que estão atuando nas bases, onde as coisas acontecem no chão vivido da experiência migratória. E daí, então, se sinalizando para essas questões com pouca visibilidade política e social, no sentido mais amplo, e a importância de se tornar isto visível. A questão da memória, né, também se falava muito, e ainda se fala, da memória social como um todo, mas de uma memória social da migração. Acho que a professora Rosana Beidinger bem pontuou ali, um migrante, quando conta a sua história, conta a história coletiva, memória social de uma coletividade, né? Então, temos aí a questão das gerações nos fluxos migratórios, não só os pais e as mães, e os filhos, filhas que nascem ao longo dessas trajetórias, como se sentem, como se articulam, como se incluem socialmente, como fazem a mediação entre os seus novos costumes e hábitos aprendidos desde o seu nascedouro numa sociedade de destino ou de trânsito, com aqueles dos pais que, embora também estejam em transformação, mas ainda guardam muitos vínculos com os costumes e hábitos das regiões de origem, né? Ok. Aí mais um tema sobre imprensa e literatura envolvendo a migração, a questão do sagrado, né? Hoje também muito sendo discutida, principalmente no que se refere à questão dos refugiados, a violência por expressão de fé. A problemática das fronteiras, né? Aí também analisada, das implicações psicológicas, dos filhos da migração, que eu já me referi. Volta de novo a questão dos migrantes temporários aí internos. Isto foi no momento em que, ontem à noite eu me referi a ele, um momento em que ocorriam muitas mortes de trabalhadores por esgotamento físico nas fazendas aqui no Brasil. Aí já os brasileiros no exterior, né, um dossiê sobre brasileiros em Londres, temas também sobre a imigração no Japão e demais. Ainda uma abordagem a partir do cinema, né? Os paraguaios, esse número aí sobre trabalho e políticas migratórias laborais, e saindo da gráfica, esse aí que deve ficar pronto para a semana que vem, que traz um dossiê sobre orientação sexual e refugiados LGBTI. Então, de certo modo, acho que assim, ao longo da trajetória de travessia, apesar dos desafios que foram aparecendo pelo caminho e ainda estão aí até hoje, vários deles, de certo modo, eu acho que o grupo que se empenhou desde o início, composto por aqueles sujeitos dos mais diversos lugares sociais, tem dado essa contribuição na perspectiva, sim, de ter sempre presente não só um debate sobre direitos humanos, especialmente no que se refere às migrações, mas de fazer esta incidência efetiva nos espaços anteriormente delimitados, como a academia, espaços públicos e os movimentos sociais. Hoje, finalizando, concluindo, é praticamente impossível você pegar uma dissertação ou tese de doutorado sobre o tema migração e que não tenha algum artigo que passou por aí, por travessia. Também nos movimentos sociais, nas pastorais sociais,
o caráter dos textos, por serem um pouco mais descontraídos, principalmente aqueles relatos, tornam uma linguagem mais acessível. E faz essa ponte muito saudável, muito salutar com a universidade. E eu acho que um dos caminhos para a afirmação de direitos humanos é ter esse olhar ampliado, profundo, sobre essas diferentes possibilidades, não é, ocorridas nos processos migratórios, seja do ponto de vista político, cultural, econômico, afetivo, e tentar trabalhar com isto dentro de um leque ampliado de olhares. Há barreiras e desafios? Sempre haverão. Mas acho que o resultado, e aí Travessia ajuda um pouco a mostrar isto, é bastante significativo e positivo. Muito obrigado. Obrigada, José Carlos. Eu quero entregar aqui o presente, o exemplar da obra e seu certificado. E parabéns, gostei muito de conhecer o trabalho. Sem dúvida, a publicação, além de precursora, eu diria, é corajosa, né? E eu estou impressionada com as capas que eu estou vendo aqui também. É um trabalho muito, muito minucioso e cuidadoso. Parabéns. Posso ficar com esses exemplares para mim, por falar nisso? Então, tá bom.